Porque nesse embate do nós contra eles, a gente perde. E não vai perder pela força física, porque a gente é muito forte, não vai perder pelo nível intelectual, porque nós somos muito inteligentes, mas a gente acaba perdendo porque a gente está atrasado. Está atrasado em questão do conhecimento. Né? O conhecimento abre portas. Hoje, levantar uma bandeira é tu conseguir pertencer e se colocar num lugar onde tu não é bem-vindo, onde a gente não tinha acesso lá atrás, e só tem uma maneira da gente se colocar nesse lugar, que é através do conhecimento. Olá pessoal, eu sou o Clayton Padilha e esse é o Entre os Nossos. Hoje a gente tem mais um episódio aqui, mas antes de tudo, antes de eu apresentar o projeto, antes de eu apresentar o convidado, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e comentarem depois o que vocês acharam do episódio e dando sugestões também, que a tua opinião é muito importante para a gente. E ativa o sininho para ficar ligado em cada episódio novo que aparecer. Então, antes de tudo, né, depois disso que eu falei agora, vou fazer a introdução, vou mostrar para vocês o que é esse projeto. Né? O Entre os Nossos ele está começando agora e eu tenho um texto, né, nós criamos junto com a equipe para explicar o que é. Então, é uma introdução. Vou ler. Durante muito tempo, tentaram nos dizer onde poderíamos chegar. Mas a nossa história nunca foi sobre limite. Sempre foi sobre poder, sobre construção e sobre conquista. Aqui, a gente conta histórias reais de quem enfrentou, persistiu e ainda assim chegou lá. Porque quando um de nós chega, abre caminho para todos os outros. E isso aqui é sobre pertencimento, sobre referência, sobre lembrar quem a gente é. Entre os nossos, são histórias de quem está construindo o topo. Então, chega mais, puxa uma cadeira, porque aqui a gente está entre os nossos. E aproveitando também para falar sobre a Urumaiê, que esse programa é uma iniciativa dessa marca, da Urumaiê. A Urumaiê é uma marca que nasce com um propósito de valorizar nossa história, fortalecer o pertencimento e lembrar que a nossa origem sempre foi o topo. E para quem acompanha esse projeto, a Urumaiê também preparou um presente. Então, eles criaram, né, um cupom chamado Entre os Nossos 10, que vai te garantir 10% de desconto no site em qualquer peça. A Urumaiê acredita que contar histórias é uma forma de abrir caminho para muitos outros. O Urumaiê se trata de nobreza ancestral. Bom, feito os jabás do dia, né, eu tenho aqui um convidado incrível, tá? Tem um currículo impressionante. Vou ler aqui para vocês, antes de apresentá-lo, um pouco da história dele e depois eu vou deixar que ele mesmo fale a respeito. Estou aqui com Wesley Souto. O Wesley é empresário e especialista em desenvolvimento pessoal. A sua trajetória teve início no esporte, onde atuou como atleta profissional até os 20 anos de idade. Após encerrar essa carreira, ingressou no mundo dos negócios com a abertura de uma barbearia. A partir dessa iniciativa, expandiu suas atividades e fundou uma marca de cosméticos masculinos. Incrível isso, né? Na busca por evolução constante, ele se especializou em desenvolvimento humano, em formação de programação de PNL, né, neurolinguística, coaching e outras áreas voltadas à inteligência emocional. Hoje, o seu trabalho é ajudar pessoas a desenvolver clareza, controle emocional e direção, impactando diretamente seus resultados na vida pessoal e profissional. Então, depois dessa apresentação incrível, tá, te agradeço a presença, bem-vindo, Wesley, bem-vindo. E, bom, espero que a gente consiga aí tocar a vida de várias pessoas e que as pessoas que assistem ao final desse vídeo saiam transformadas, saiam diferentes. E, através da tua história e do teu conhecimento, da tua experiência, a gente possa mostrar para eles que é possível chegar lá. Né, Wesley? Muito bem-vindo. E, por favor, se apresente aí para a galera, para os telespectadores, os youtubers, enfim. Conta um pouquinho sobre ti aí. E, mais uma vez, prazer e obrigado pela confiança. Eu que agradeço, muito obrigado pelas palavras. Confesso que quando tu me chamou e eu entendi qual era a proposta de estar aqui, desse bate-papo, quando eu fui pesquisar, quando eu conheci a marca, eu fiquei muito feliz. Porque poucas pessoas se propõem a fazer o que hoje tu vem fazendo. Colocando o teu tempo e a tua energia em busca de um propósito maior, em busca de um impacto social. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento.
A gente também fica muito feliz. A gente estava falando no off ali, né, que o quanto que isso é desafiador, né? Encontrar as pessoas que estão dispostas a fazer acontecer, né? E eu vendo ali um pouco da tua história, né, não te conheço a longo prazo, mas o pouco que eu vi, eu já fiquei bem impressionado. E aí eu queria que tu resumisse um pouco ali. Claro, eu fiz aqui uma mini biografia tua, mas assim, quem é o Wesley? Da onde que surgiu? Conta um pouco lá do início da tua história, né? Tua estrutura familiar, tuas referências. Me conta um pouco sobre esse Wesley. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Nunes Souto. A maioria das pessoas que me conhecem me chamam de Wesley Souto, mas não posso deixar o Nunes de fora porque é o nome da minha mãe, né? Pô, daí brigar com a mãe não é uma boa. Não posso deixar ela de fora. Sou aqui de Porto Alegre, Clayton, tenho 27 anos. A minha trajetória profissional começou no esporte, então eu comecei no futebol muito cedo. Sou filho de pais separados. Acredito que até meus 10, 11 anos de idade eu ainda tive eles vivendo, sabe aquela coisa de estar junto, mas não tá, briga, separa, então toda aquela confusão. Eu passei por isso. Meus avós me ajudaram na minha criação, né? Então, assim foi a minha infância. Logo já me inseri dentro do esporte. Eu fazia judô, do judô fui para o futebol, futsal, toda aquela coisa de adolescente. E cedo, com 14 para 15 anos, eu fui morar fora do estado. Então, ali começou uma responsabilidade, porque eu já não tinha mais pai e mãe do lado a todo momento, né? E aí comecei no futebol. Com 16 anos eu me profissionalizei. Estava morando em Santa Catarina, joguei em clubes aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E vivi aquilo que é o sonho da garotada, né? Me tornar um jogador de futebol profissional. Viver aquilo que a gente assiste na televisão. Viver o sonho. Viver o sonho de jogar em estádio grande, de seleção brasileira, de tudo aquilo que o futebol pode proporcionar. E o futebol me proporcionou coisas boas, sim. Me profissionalizei com 16 para 17 anos, que é a idade que tu pode te profissionalizar no futebol. Mas eu não vivi esse 1%. O que é 1%? Da fama, do dinheiro, dos grandes clubes, de viagens. Então, quando eu cheguei perto dos meus 19, 20 anos, eu estava num clube no interior do Rio Grande do Sul. Estava aqui no Rio Grande do Sul. E eu já percebia que eu estava chegando no meu limite. Sim. Eu não conseguia projetar algo muito melhor ali para frente. Eu comecei a pensar em, cara, isso aqui, hoje está bom, porque eu tenho 19 anos. Mas no longo prazo, talvez não funcione da maneira que eu quero. Então, eu decidi encerrar. Me profissionalizei com 16 e parei com 20. Sou grato ao futebol, sou grato ao esporte por tudo que me ensinou. A gente acaba amadurecendo muito dentro do esporte, tendo que se virar, conhecendo outras pessoas, mas eu percebi que para mim era um ciclo encerrado. E aí, Clayton, voltando para casa, o que se faz, sendo que até o momento a única coisa que eu sabia fazer era jogar bola? Nossa, isso é bem interessante, né? Porque a gente tem essa visão... jogador de futebol, é rico, é famoso, né? É glamour. Né? Então, a gente tem essa sensação de quem está de fora. E eu agora estou me contando, me percebi que não é nada disso, na verdade. Né? Como tu falou, acho que é 1% que vai chegar no topo lá, né? Que vai ganhar os seus 700 mil por mês e vai ter grandes clubes e tudo mais. Na verdade, é 1%. Né? Esse futebol que a gente assiste pela televisão é 1% do que realmente acontece. O resto é a galera que treina... Está empregado 3 meses e o resto do ano passa desempregado, tem que conciliar outras coisas junto para conseguir manter a sua casa, a sua família. Então é bem complicado. E eu vivi esse 99% da galera, então eu sei bem como é. E assim como eu te falei, voltei para casa, precisava me recolocar no mercado, mas eu não sabia o que fazer. Foi um momento que eu me senti completamente perdido, sem clareza, sem direcionamento. E tu não tinha referências nessa época para te ajudar nessa decisão? A referência que eu tinha era o meu pai. Então, quando eu voltei para Porto Alegre, eu fui morar junto com o meu pai. E o meu pai, ele é militar. Meu pai é brigadiano. Quem é do Sul aqui vai saber o que é brigadiano. Então, meu pai falou, Wesley, é o seguinte, tu vai morar aqui em casa, tu é meu filho, mas tu precisa estudar e tu precisa trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Parado, tu não vai ficar. E também não era minha intenção ficar parado. Então, se a referência que eu tinha era o meu pai é militar, o que eu pensei? Quem sabe eu me matriculo na faculdade, vou estudar e vou fazer direito. Porque se eu fizer uma faculdade de direito, eu posso ser militar, eu posso ser advogado, vai me abrir leque para fazer. Vai ser oficial. Vou ser um oficial da brigada, faço o que tiver que fazer. Eu tinha um carro, um Gol 1.0, então comecei Uber. Comecei a fazer Uber,
Trabalhava, fazia Uber manhã, tarde e fiz o vestibular, passei na faculdade e comecei a cursar Direito. Legal. E aí um dia, Clayton, meu telefone tocou. E antes eu ficava esperando meu telefone tocar para receber uma proposta. Vem pro time tal, vai para lá, vai para cá. E não era uma proposta do futebol, era uma proposta para trabalhar como motorista de uma confeitaria. Nossa, então, muito aleatório, né? Completamente aleatório. Então eu recebi essa oportunidade para trabalhar entregando bolo de segunda a segunda. Eu praticamente não tinha um dia de folga, assim, era muito raro ter um dia de folga. Entregava bolo de segunda a segunda e de noite eu estudava, me matriculei na faculdade, fazia Direito, já estava no terceiro, indo para o quarto semestre. E aí um dia eu comecei a me atrasar muito. Um dia não, começou a acontecer eu me atrasar muito para chegar na faculdade. Não conseguia chegar a tempo, aquilo começou a me incomodar, comecei a ficar chateado, comecei a repensar, sabe, o que eu estou fazendo da minha vida? Até então eu jogava bola e agora eu tomei, sabe, a vida não estava... Tem aquela corrida dos ratos, né? Tu fica naquela rodinha ali, acha, o que eu estou fazendo? Estou só sobrevivendo, não estou vivendo de fato, né? Trabalhava, mas não viu o dinheiro, sabe? Toda aquela situação de me sentir insatisfeito comigo mesmo. Sim. E aí eu pensei assim, cara, eu preciso ter um negócio. Eu ficava olhando assim como funcionava a confeitaria, quanto será que entra, sabe? Quando a gente entra num lugar e faz a conta no guardanapo, se entra isso aqui, como é que funciona, o que eu preciso fazer? Todo empreendedor faz isso, né? Vou te mostrar em poucos segundos como comprar na Orum.ae pelo celular. Entrando aqui no nosso Instagram, você vem no link da bio e vai aparecer o link da loja Orum.ae. Você clica nesse link e vai te direcionar direto para o nosso site. No nosso site você vai ver uma vasta variedade de produtos que temos disponíveis à pronta entrega. Mas vou mostrar para vocês na prática como é que faz a compra. Vou aqui na aba camisetas, vou escolher esta camiseta aqui e abaixo, como vocês podem ver, tem diversas fotos do produto para vocês verem melhor. E melhor ainda, tem um vídeo que vai te direcionar direto para o nosso YouTube. Vindo aqui para baixo, vai ter a opção de cor. Pode escolher a cor branca ou a cor preta. Eu vou escolher a cor preta, tamanho M. Vou apertar em comprar, já vai direto para o nosso carrinho. Mas o que eu quero falar para vocês é que em compras acima de R$100, o frete é totalmente gratuito em todo o Rio Grande do Sul. Retirar pessoalmente, aliás, e tem 2 dias úteis frete grátis. Então o frete é totalmente grátis. Aqui vocês vão finalizar a compra, vai pedir o teu e-mail, vou pôr o meu aqui para vocês verem. E aí sim, vai pedir mais alguns dados, o nome completo, o CPF e o celular. Aí tu põe os dados, põe a tua opção de entrega e aqui embaixo põe a forma de pagamento e aperta em finalizar. E assim, você recebe essa linda caixa no conforto da sua casa. Então não perde tempo, clica lá no link da bio, vai na nossa loja e venha fazer parte desse movimento. E até então tu era CLT nesse momento? Na confeitaria, quando tu estava trabalhando de motorista? Não, na confeitaria não era nem CLT. CLT eu era no futebol e aí na confeitaria eu era MEI. Ah, é pior ainda, na verdade. Então tu trabalhava horas a fio, não ganhava hora extra, não tinha direito a nada e um abraço. Trabalhava com o meu carro ainda, não era nenhum carro da... Nossa, só coisa boa. Só... E o pior é quando o bolo caía no carro. E aí tu tinha que pagar pelo bolo? Não tinha que pagar pelo bolo, mas eu tinha que voltar na confeitaria e imagina, eu entregava na cidade toda, Sim. Zona Sul, Zona Norte, o bolo derrama no carro, e trânsito, dirige devagar, e toma buzinada, toda aquela função do... Ali tu já estava praticando a tua gestão emocional ali, né? Nesse período, porque tem que ter uma paciência, né? É verdade. E aí, Clayton, o que aconteceu? Eu resolvi que eu ia abrir um negócio. Mas como que tu abre um negócio sem recursos financeiros e sem conhecimento? Desafiador. É um desafio, mas eu botei na minha cabeça, cara, eu preciso abrir um negócio, não quero mais viver isso aqui, independente do que acontecer ali na frente, eu vou me arriscar. Então, isso foi em 2021 para 2022, foi antes de 2020, eu tinha 21, 22 anos, eu sou de 98. Aí, o que eu vou abrir, o que eu vou fazer? E eu sempre gostei, assim, de cuidar da barba e tá sempre cortar o cabelo uma vez na semana. Sim, tá alinhadinho. Tá alinhadinho, aquela coisa toda, vou abrir uma barbearia. Eu tenho uns amigos que têm, eu gosto de estar no ambiente deles, acho bacana, vou abrir. Liguei para um amigo e falei, cara, tomei uma decisão, vou vender o meu carro e vou abrir uma barbearia. Sabe quando a pessoa engole assim, ela não quer te falar que a verdade, mas... Aquela respirada mais longa, né? Ela me respirou e tá bom. Eu falei, eu vou aí e assim, eu quero que tu me ensine tudo o que tu sabe, tu é uma referência para mim e eu vou abrir. E abri, vendi meu carro, mais um empréstimo, abri a The Barber Lounge, o meu primeiro negócio. Legal. E ali foi onde a minha vida virou, assim, a chave virou. Sim. Não no sentido financeiro, Clayton, mas no sentido de que, olha, eu amadureci como homem.
Sim, e abrir um portal, né? O Carlos falou isso na outro papo que a gente teve, que tem que ter esse portal que te leva para o outro lado. Às vezes é uma situação, às vezes é uma pessoa. Tu chegou do outro lado e percebeu, tá, beleza, agora eu tô diferente, né? E antes disso, até, Wesley, como é que estava a tua vida pessoal nesse período? Tu estava casado já? Tu já estava solteiro? Só para eu entender como é que era o restante do contexto, né? Eu vi que tinha um desafio profissional ali do estresse do dia a dia. Né? Mas, às vezes, por exemplo, a gente já está casado, já tem filho, então tem uma pressão maior, né, para fazer. Porque eu estou impressionado com a tua coragem. Tá? Eu costumo dizer que eu sou megalomaníaco. Eu vou lá e meto a cara e faço também, entendeu? Mas é difícil achar alguém que nem eu. Né? Então, me conta um pouquinho disso e aí, te segue na tua história da barbearia, que eu estou bem interessado também nisso. Tá. Então, eu decidi, como eu falei, abrir a barbearia. Minha vida pessoal era uma confusão. Normal. Era uma confusão, uma bola de neve. Trazia os problemas lá da minha infância. Já conheci a Camila. Camila é minha noiva e nós vamos casar. Olha aí, já queremos o convite. Já tá, se tu se comprometer aí, vamos... Mas naquela época o nosso relacionamento não chega nem perto do que é hoje. Sim. Muitas brigas, discussões, óbvio que dentro de um respeito. Claro. Mas ficava um tempo junto, daqui a pouco separado. Na barbearia, o início desafiador, não conseguia ter os resultados, não sabia lidar com os meus colaboradores, tinha dificuldade de lidar com os clientes. E pior do que tu lidar com o cliente é tu lidar com a falta do cliente. Nossa. É tu saber lidar com os dias que tu não tem ninguém para atender. Gera ansiedade. E como que tu faz essa gestão de expectativa da tua própria ansiedade? Então, dentro da barbearia, eu entendi que eu precisava mais. E o mais não era só na questão financeira, eu precisava me entender, porque não adianta eu querer entender sobre gestão, entender colaborador, entender cliente, o processo, como funciona, se eu não entendo a mim mesmo, se eu não conseguia me entender, se eu sentia um vazio, uma angústia. E comecei a fazer um processo de desenvolvimento pessoal. Legal. A partir desse processo, parece que Então, o portal de verdade foi esse ponto. O portal foi o processo de desenvolvimento pessoal. Eu fiz esse processo, a vida pessoal começou a mudar, o relacionamento muda. Não só meu relacionamento conjugal, mas meu relacionamento com os amigos. Eu comecei a me tornar um líder melhor. Eu comecei a influenciar, impactar outras pessoas, não porque eu de fato queria, mas porque quando tu muda, tu consegue mudar o outro. Não tem como a gente querer mudar o outro sem antes a gente... Sim, que nem aquele papo de tu oferece o que tu tem, né? Sem legal. ter a própria mudança. Então, dali começou. Então, eu comecei a estudar e aí eu criei um programa dentro da barbearia, que era o Ressignificando o Papo de Barbearia, junto com o amigo Fernando Brites, que a gente levava alguns convidados e aí não tinha homens, não era o público em si homens, o público masculino, diversas pessoas, onde a gente colocava na própria cadeira da barbearia, microfonezinho, lapela, aqueles primeiros, sabe que o som saía todo... Sim, legal. Eu vi teve uma época que tinha bastante esse tipo de conteúdo no YouTube ali, né? Acho que o pessoal dos Quatro Amigos fazia muito esse tipo de conteúdo. Legal, muito interessante. E tu estava surfando na onda desse momento ali. E aí a gente começou a bater um papo e era um papo completamente voltado ao desenvolvimento pessoal. Não se falava de barbearia, se falava de vida. Cara, senta aí, vamos bater um papo aberto e vamos embora. E aquilo começou a acender uma chama em mim. Cara, eu gosto muito disso, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de contar a minha história, eu gosto de ouvir a tua história. E aí comecei a estudar, aí comecei a fazer as formações. Formação em programação neurolinguística, formação em coach, comecei a estudar muito sobre inteligência emocional. E hoje estou aqui podendo bater esse papo contigo como um mentor, palestrante. Que legal. É uma história e tanto, né? Realmente, eu imagino, que sim, a gente falando, né, contando a história, parece que é uma coisa que é muito rápida. Mas quem é empreendedor, né, sabe o quanto que um dia, 2 dias pode parecer uma eternidade. Né? Um dia não tem cliente. Nossa, o que eu faço? Bate o desespero. Desiste, quer jogar tudo pro alto. E tu teve momentos assim, provavelmente sim, né? E conta pra gente ali, como é que o desenvolvimento pessoal te ajudou nesses momentos, assim? Tipo, cara, o que eu faço agora, né? Não tem cliente, ou então dá um BO muito grande lá, estraga alguma coisa, alguém falta, né? Porque isso eu acho que é do dia a dia do empreendedor. Né? Conta, assim, pra gente algum momento que tu passou por isso e como que tu saiu do outro lado, né? Como tem o título de uma música dos Racionais é A Vida é Desafio. Nossa, minha música preferida, sabia? Por incrível que pareça. E é o título, eu tirei uma
uma parte da música, foi o título de uma das palestras e treinamentos que eu tenho, que é do instinto à consciência. E aí na parte da música tem na letra, será instinto ou consciência, viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência. Exatamente. Então eu tirei esse trecho da música. Legal. Mas nessa época, como eu te disse, a vida é sempre um desafio. Todos os dias a gente vai ter que enfrentar algum problema. Só que se tu entender que o problema, muitas vezes, é a vida girando da maneira como a gente não quer, a gente consegue ter uma percepção diferente. Porque se a vida vai girar sempre da maneira como eu quero, talvez hoje eu não estaria nem aqui. Sim. Então a gente sempre tem desafios. O empresário ele sempre vai ter coisas para resolver. Então o problema vem, tu resolve e parte para o próximo. Se o problema vem e tu fica remoendo aquilo, e tu não aceita aquilo, aí se torna muito mais difícil, a bola de neve fica cada vez maior. Só que eu demorei para entender isso, né, Clayton? Então só o desenvolvimento pessoal me ajudou a primeiro me entender e aí eu entender como lidar com os problemas, com os desafios que se apresentam a todo momento. Sim. Cara, é incrível, né? Eu falei no Morto Papo com o Carlos, né, que a gente teve da outra vez, a gente falou muito sobre isso, muito, assim, o quanto que isso impacta no dia a dia, né, das pessoas. Eu vou te fazer essa mesma pergunta, assim, tu acredita que as pessoas hoje em dia elas estão mais preparadas emocionalmente ou menos preparadas? Segundo a tua experiência, né, que tu está ajudando as pessoas com isso, existe assim um nível de consciência maior sobre isso hoje? Ou acredita que ainda tem muito caminho para andar? Existe muita informação. Eu gosto de escutar um cara que se chama Leandro Carnal, acredito que tu conheça ele, sim. onde ele fala que hoje a gente tem um oceano de informações, mas com a profundidade de um pires. Se tu bota o dedo, Legal. Não vai afundar. Então é muita informação, todo mundo é assim, até falar, mas a maioria das pessoas tem um telefone, a maioria das pessoas hoje tem uma televisão, que tem a informação, muito se fala sobre inteligência emocional, mas quantas pessoas com depressão, com ansiedade, angustiadas, tirando a sua própria vida, tirando a vida do outro, desistindo dos seus próprios sonhos, porque não sabe lidar com as suas emoções. E aí, Clayton, não adianta tu ser um cara inteligente, tu ser um cara bonito, tu ser um cara forte, se tu não sabe lidar com as tuas emoções, tu não sabe lidar contigo mesmo. Sim. Então as pessoas buscam em coisas externas, eu vou para academia, eu vou ficar forte, eu vou estudar, eu vou ser um cara extremamente aplicado dentro daquilo que eu faço, só que chega um ponto que isso tudo acaba, que é quando não consegue lidar e entender as suas próprias emoções. E aí acaba tudo perdendo sentido, né, muitas vezes. E eu posso dar um depoimento sobre isso, porque eu já passei muito por isso também. Né? Como eu comentei no início ali da corrida dos ratos, né? Então, parece que eu estou sobrevivendo, eu estou sempre no mesmo ciclo. E tem tudo a ver com essa questão de gestão emocional. Né? E na tua visão ali, qual é o maior pecado das pessoas hoje? Assim, o que tu acredita que as pessoas fazem muito de errado? Algum hábito, alguma coisa que tu acredita, cara, isso daqui está minando as pessoas. Eu costumo dizer para o meu filho que é muito tempo de tela. Né? Eu falo, cara, fica scrollando ali, esse negócio, e eu brinco com ele, está te emburrecendo. Né? Se tu pudesse dar uma dica aí, o que tu acredita que, cara, elimina isso da tua vida ou diminui? Eu acredito, Clayton, que as pessoas, e eu até me incluo nisso também, não valorizam aquilo que elas têm de mais importante, que é o tempo. E aí, como tu falou, meu filho fica um tempo na tela, e eu também, Wesley, como mentor, palestrante, eu preciso a todo tempo me policiar também para não ficar muito tempo na tela. Então, quando a gente coloca o nosso tempo fora, e tempo é vida, as pessoas falam tempo é dinheiro. Não, tempo é a vida. Porque tempo é a única coisa que tu tem. A vida é a única coisa que tu tem. Tu deixa de buscar um conhecimento, tu deixa de ler um livro, tu deixa de te aplicar. E quando tu é uma pessoa que tu não busca o conhecimento, como é que tu vai querer confrontar? Como é que tu vai querer chegar em algum lugar? Como é que tu vai querer ascender? Querer tu pode, mas tu não vai ter recurso para fazer isso. Então, se fosse para deixar um conselho, uma dica para alguém, é fazer melhor a gestão do tempo. O que eu faço com as horas que eu tenho no meu dia? Eu vou ficar no meu celular ou eu vou ler um livro? Eu vou ficar no meu celular ou eu vou fazer um esporte? O que eu vou fazer com o que eu tenho, com a vida que eu tenho? Como eu vou direcionar a minha vida? Sim. O Conrado fala que tempo é a coisa mais valiosa que tu tem, porque tu não consegue comprar mais. Tudo o restante tu consegue comprar mais, agora tempo tu não consegue. Né? Teve uma palestra que eu fui dele, e ele falou assim, imagina, se tu tá prestes a morrer, tá na cama de hospital, e alguém te oferece 1 bilhão, tu tem 1 hora de vida,
cara te dá R$1 bilhão para tu passar só 1 hora trabalhando para ele, tu faria isso? Ou tu preferir passar só 1 hora com a tua família? Né? Porque o tempo tu não consegue comprar, aquele 1 bilhão não vai te servir de nada. Tu não vai conseguir comprar mais 1 hora de vida, né? E eu acredito demais nisso, demais. E, cara, eu acho que a tua história é uma história que pode, com certeza, vai inspirar muitas pessoas, né? Porque eu enxergo muito claramente uma ascensão aí, né? Então, tu passou pelo que todo menino, digamos assim, um dia já sonhou, quero ser jogador de futebol. Eu quero entender como é que tu lidou com os momentos de decepção, de frustração, né? Porque teve alguns, pelo que eu entendi, quando tu decidiu, não quero mais ser jogador de futebol, isso não é para mim. Isso é de um nível de maturidade absurda, né? Eu diria, porque aos 19 anos, eu brinco sempre, eu comia terra. Eu não ia ter essa maturidade de dizer, não, deu para mim, né? Me conta um pouco, assim, porque, pelo que eu entendi, tu já sempre teve essa veia mais emocional, né? De gestão emocional em ti. Isso já era uma coisa tua. Tu já tinha essa consciência na época ou foi muito de instinto? Não, completamente instinto. Eu, quando adolescente, confesso que eu sempre fui um cara mais tranquilo, assim, pé no chão. Nunca fui, assim, de viver no mundo da lua, como se diz. Mas eu não tinha essa consciência. Eu não tinha nenhum filtro cognitivo formado a ponto de vou fazer isso porque vai dar resultado X. Confesso que se eu tivesse talvez um acompanhamento e tivesse feito um processo de desenvolvimento pessoal na minha adolescência, talvez hoje eu fosse aquele jogador de futebol que eu queria lá atrás. Entendi. Porque eu lembro hoje, porque em muitos momentos da minha carreira como atleta, carreira curta ali, quando adolescente, eu trazia muitos medos, muita coisa que vinha do meu passado, que eu não conseguia resolver, então eu trazia isso para dentro do campo, para os treinamentos. Isso me atrapalhava muito. Então, essa decisão de parar foi completamente instintiva. Cara, não dá mais, não estou me sentindo bem, eu sei que não está sendo bom, eu preciso parar. E frustrações o tempo todo. E como é que a gente lida com a frustração de um adolescente que está em um outro estado, que está ali numa luta, como a gente costuma dizer, com um monte de leão? Sim, E quem é que dá esse amparo para o atleta? Porque tem o empresário para cobrar, tem o pai e a mãe que esperam um resultado, que apoiam, mas que esperam um resultado, tem o treinador, tem o preparador, mas quem é a pessoa que chega do teu lado e te abraça? Cara, o que tu está sentindo, o que tu precisa, deixa eu entender melhor o que está funcionando e como eu posso te ajudar. Isso não existe. Hoje sim, Hoje existe. mas eu acredito que a psicologia esportiva ela veio se introduzindo desde 2012 ou 2010, então é algo muito recente. Então, em nem todo lugar é aceito ainda, inclusive nos clubes grandes. Todos têm psicólogo, eu sei disso, mas o trabalho que é feito não é aceito, principalmente até pelos próprios atletas que se sentem envergonhados. Sim, é que ainda existe muito mito, né? Psicólogo é coisa para louco. Coisa para louco. Não, vou fazer terapia, não sou maluco, por que eu vou fazer isso, né? E interessante. E é engraçado, né? Porque a gente consegue falar de algumas coisas só vivendo isso, né? Então, que nem tem jogadores de futebol milionários deprimidos, né? Aí o pessoal, eu vejo muito comentário quando o jogador está reclamando da carga de trabalho, enfim, da galera comentando do tipo, cara, mas o cara ganha tanto dinheiro, que está infeliz por quê, né? E tu já viveu uma parte disso, né? E eu já tive muito dinheiro na conta e não estava feliz, né? Me conta um pouco sobre isso, assim, da tua percepção em relação a isso. O quanto que a felicidade está atrelada à parte financeira ou não está? Como é que isso funciona na tua percepção, assim, no teu entendimento? Esse exemplo que tu trouxe das pessoas que têm muito dinheiro, mas ao mesmo tempo são pessoas tristes, é um exemplo muito bacana de entender que algumas pessoas colocam a sua felicidade naquilo que elas vão ter no final, na casa que vai comprar, no carro que quer comprar, no que ela precisa fazer. Então, vamos usar o jogador de futebol como exemplo. É um cara que se dedica a vida inteira para aquilo, para o esporte. Treina muito, se dedica muito, abre mão de muita coisa. Então, ele faz muita coisa. Ele é um cara que faz. E a consequência disso é ele ter muito dinheiro, ter reconhecimento, poder acessar lugares que antes seria muito mais difícil. Só que dentro desse processo do ter e do fazer, acaba esquecendo o mais importante, que é quem ele é. Então, se a gente não sabe quem a gente é, não adianta fazer muito e ter muitas coisas, porque o final vai ser sempre frustrante. Eu vou estar sempre sentindo um vazio, o vazio de não saber quem eu sou. Então, não adianta ter dinheiro, porque sempre vai faltar alguma coisa enquanto a gente não sabe quem é.
Entendi. Eu acho que a felicidade é uma busca constante, na verdade, né? Costumo dizer que a felicidade é um momento, né? É difícil ser feliz o tempo todo, senão você é maluco, né? E como é que tu ajuda as pessoas hoje em relação a isso, Wesley? Como é que é o teu processo, né? Que tipo de pessoas tu consegue ajudar? Qual é o teu público? Qualquer pessoa? São empresários? Me conta um pouco do teu trabalho mesmo, assim, de como é que é hoje que tu trabalha com isso, assim. Hoje eu trabalho como mentor, então eu faço um processo de desenvolvimento pessoal individual. Eu também faço palestras, treinamentos, que é o que eu mais gosto de fazer, o treinamento, que é uma imersão onde a gente passa o dia junto, onde eu explico, onde eu falo como onde eu levo a minha vivência, onde eu tento entender um pouco da vivência da galera que está ali. Uso ferramentas práticas, ferramentas técnicas para desenvolver o melhor de cada um. Porque nem todas as pessoas conseguem te olhar e enxergar aquilo que tu pode se tornar além do que tu é hoje. Entendi. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma chama, mas as pessoas te olham só como tu é hoje. E teve alguém lá atrás que me olhou e apostou em mim e acreditou que hoje eu poderia ser esse Wesley que está aqui batendo um papo contigo, que é o Wesley palestrante, mentor, de acordo com quem eu poderia me tornar e não como eu era lá atrás. Então esse é o meu papel fundamental hoje. Não somos moda, nós temos origens. Carregamos no rosto a história que não pedem permissão e conquistas que não precisam ser anunciadas. Somos feitos de ancestralidade, disciplina e identidade. Acreditamos na elegância que não grita, na força que não explica e no orgulho que sustenta em silêncio. Vestimos memória, vestimos pertencimento. A Orumaê existe para celebrar a realeza preta, fortalecer a autoestima da nossa comunidade e apoiar quem transforma realidades todos os dias. Não é apenas tendência, é sobre quem somos. Então, em resumo, qualquer pessoa, sendo ser humano, tá dentro. Qualquer pessoa. Legal. E que tu costuma... Qual é a principal mensagem que tu costuma passar assim, nas tuas palestras, nos teus treinamentos, né? O teu foco, como é que ele é dividido? Ele é vários assuntos ou tu tem um foco em alguma coisa específica? Eu te pergunto porque, por exemplo, tem palestrantes que falam muito só de alta performance. Outros falam de fato de reconhecimento pessoal, gestão emocional. Tem algum foco, alguma coisa desse tipo? Ou, cara, tu chega lá, tu vai sair novo. Vai ser barba, cabelo, bigode e vai sair inteiraço. Não, Clayton, assim, eu não tenho um código, uma chave, um negócio que... cara, tu vai vir aqui na minha palestra, tu vai acessar isso aqui, mudou a vida. Não, isso... Eu vou te entregar o máximo, mas tu também precisa fazer, né? Tu precisa aplicar. A minha palestra, o meu treinamento é focado em inteligência emocional, mas principalmente em entender de onde vêm as nossas emoções e o papel fundamental que o nosso pensamento tem em relação a elas. A gente pensa, a gente sente e a gente parte para a ação e para a reação. A consequência disso é ter um resultado. Então as pessoas ficam chateadas com os resultados que têm, mas não entendem o porquê. A origem? A origem disso. A origem está naquilo que a gente pensa. Legal. E de onde que vem esses pensamentos? De tudo aquilo que a gente viveu até chegar aqui e das crenças que foram colocadas na nossa cabeça. O quanto que a infância influencia nessa criação das crenças da pessoa? 100%. 100%. E principalmente das pessoas que a gente mais ama. Pai, mãe, tio, avó, professor. São eles que colocam tudo. A gente nasce com... Eu costumo falar que a gente nasce com 2 medos, que é de barulho e altura. O resto tudo vai sendo colocado pela mãe. Não faz. Vai te machucar. Não vai aí. Isso é ruim. Não faz isso. Não vai por aqui. Mas isso não é um medo que nasceu contigo. É o medo dele que passa para ti. Principalmente das pessoas que tu mais ama e que tu mais confia. E aí tu vai crescendo e carregando essa voz na cabeça, que não é tua, que a gente pode chamar também do falso eu, de coisas que as pessoas falaram para ti. E aí tu cresce essa pessoa cheia de trava, cheia de medo, cheio de receio. Mas será que isso é teu ou é de outra pessoa que implantou em ti? E às vezes a gente tem essas crenças limitantes, né, essas travas, sem perceber, né? Ajuda a pessoa a perceber essas travas também no teu processo? A identificar as principais. Crença de identidade, quem eu sou, capacidade, o que eu sou capaz, o que eu consigo fazer, e a de merecimento, que é o que eu mereço, o que eu tenho. Se a gente não consegue identificar essas 3 crenças, que na verdade são o principal, infelizmente a vida vai ser que nem a minha lá atrás, uma confusão, uma bola de neve, não se sente merecedor, não se sente capaz, quando tem, não se sente feliz porque não sabe quem é. Síndrome do impostor, né? Exatamente. Eu tenho, a segundo podcast que a gente está gravando,
O outro foi com o Carlos, né? E eu já estou querendo contratar ele como mentor. Eu acho que eu vou ter mais de um. Que eu já tô me identificando já com o que você está me falando, Wesley. Eu passei muito por isso, né? Eu passo até hoje com essa questão do síndrome de impostor. Né? Cada novo projeto que eu começo, cada empresa que eu vou trabalhar, eu sempre me acho inferior a todo mundo. Eu sempre acho, não, já chego com a cabeça baixa porque eu acho que todo mundo vai ser melhor do que eu nesse sentido, né? E por isso que eu te perguntei, se tu ajuda a pessoa a identificar qual é, de fato, o que está atrapalhando ela. Né? Eu acredito também que, às vezes, a pessoa já é feliz, mas ela pode sempre dar aquela manutenção, né? Aquela melhoradinha. E legal, achei muito interessante isso. E o que isso te ajudou a ser empreendedor? Né? Porque a gente sabe que ser empreendedor é um jogo emocional, né? Total. Em que foi o momento que tu decidiu, falou, não quero mais, não sei se tu tem a barbearia ainda, se já é um negócio que ainda continua. Não, vendi a barbearia no ano passado. Faz um então, ano que eu não sou mais dono de barbearia. Ah, viu só? E totalmente disruptivo, né? Então vai cortando. Eu quero entender como é que foi este momento. Porque assim, eu entendi do teu momento do futebol. Não quero, mas não vai dar para mim chegar do futebol, então eu vou fazer outra coisa. Decidi ser barbeiro, beleza. Foi lá, meteu a cara, aconteceu, fez dar certo. Quando foi essa virada de chave? Não, agora não vou ser mais barbeiro também, agora vou ser treinador. Me conta como é que foi esse processo. Cara, eu vim desenvolvendo já isso dentro da barbearia. Chegou um momento em que eu pensava assim, a barbearia me toma tempo e me toma energia. Se é para eu fazer um negócio, eu vou fazer bem feito. Se é para fazer meia boca, eu tô fora. E eu coloquei um prazo, eu falei, cara, se a barbearia não estiver exatamente assim, e já era um prazo que eu sabia que eu não ia conseguir alcançar porque eu queria... Já estava querendo sair, né? Eu falei, não, eu vou trabalhar com o que realmente faz sentido para mim, com o que eu sinto que é o meu chamado, com o que eu gosto, com o que primeiro me faz feliz, com o que primeiro me dá um retorno e eu consigo impactar a vida de outras pessoas. Então eu tomei essa decisão e eu vendi a barbearia para um colaborador meu. Que legal. Para o Denner, que é um cara que foi muito ponta firme enquanto estava ali como colaborador. Então, a mesma oportunidade que eu tenho a todo momento, a mesma oportunidade que eu tenho de estar aqui, a mesma oportunidade que eu tenho de palestrar em um lugar diferente, eu senti que eu precisava dar para ele. Então, cara, eu estou saindo e posso vender para qualquer pessoa, mas eu acho que faz muito sentido tu continuar esse legado, porque tu pegou lá no início, tu sabe como é que funciona e a tua vida também muda a partir de aqui. Agora, além de cortar cabelo, tu vai ser o dono do negócio. Então, é um outro desafio. É um outro personagem já, né? Um outro papel. Outra formiga que a gente chama, né? Tô falando aqui, eu tô tendo várias ideias. Eu te falei que eu sou meio megalomaníaco, né? Minha cabeça tá sempre fritando. E o nossos projetos, como eu te falei, ele é do público negro, né? Falando inicialmente ali, a gente quer desmistificar essa ideia, esse estereótipo, né? De que não pode chegar lá. Que, eu tenho que sempre pensar pequeno, né? Então, personalidades que nem a tua, de ter coragem, de se preparar, de ir atrás e fazer acontecer, quem quer o que você está fazendo, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa para mostrar para as outras pessoas. E, principalmente, jovens. Né? Então, quem está se formando agora, quem está olhando com 10 anos, com 12 anos, e olhar o Wesley, o Wesley conseguiu. Ele passou por tudo isso. E eu já estou tendo ideia aqui da gente fazer uma palestra tua, patrocinada pelo Entre os Nossos, para um público negro, entendeu? A gente juntar isso e tu contar a tua história, tu apresentar o teu trabalho para eles. Porque eu acho que, além do podcast que vai ficar gravado, que vai atingir muitas pessoas, ter esse contato humano vai fazer toda a diferença. Ter alguém como referência, né? E eu estou te vendo como referência, eu gostaria que o meu filho estivesse aqui próximo também, porque eu queria que te visse como referência, assim como o Carlos também é uma referência, né? Vou falar sempre dele também, porque foi muito intuitivo, foi muito instrutivo também, né? O professor, né? Então, o Carlos aulas, né? O Carlos é o meu mentor também, né? Então, vai ser o nosso mentor, então. E, Wesley, eu queria que tu contasse um pouquinho mais também quais são os teus próximos planos agora, né? O que está acontecendo, o que tu está fazendo. Já entendi, né? Que tu está ajudando as pessoas, enfim, tu é algum mentor, palestrante. Mas o que está acontecendo agora, né? Qual é o plano, né, do Wesley a curto, médio prazo e longo prazo? Conta para a gente um pouco disso. A curto prazo, eu tenho um treinamento marcado para o dia 26 de abril,
junto com um colega, o Marco Saraiva, aqui em Porto Alegre, um treinamento presencial. Ó, 26 de abril, pessoal, bota... Ô, editor, coloca aí depois na tela. 26 de abril, onde? O nome desse treinamento é Nova Frequência, vai ser na Home Nilo, aqui na Avenida Nilo, em Porto Alegre. E continuo fazendo meus atendimentos do processo de desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu gosto muito, desenvolvimento individual, que eu faço com adolescentes e com adultos também. Nossa. Então, o que acontece? Muitas mães, pais vão no treinamento, se identificam com a minha história, se identificam com a minha trajetória, buscam para si, mas Wesley, eu tenho o meu filho está inserido no esporte, e eu queria que tu pudesse ajudar ele de alguma forma. Então, eu gosto muito também desse trabalho com os adolescentes, com os adultos. Então, eu sigo nos treinamentos, nas palestras e nos atendimentos do processo de desenvolvimento pessoal. Com projetos, claro, a longo prazo, de coisas grandes que pretendo fazer na minha vida, mas cada vez mais entendendo que preciso focar no hoje. O que é focar no hoje? É viver com atenção plena naquilo que eu estou fazendo agora. Legal. Porque quando a gente quer algo muito grande no futuro, a gente pensa que precisa fazer algo muito grande para chegar lá. E, na verdade, eu preciso ser muito bom naquilo que eu faço todos os dias. Isso vai me tornar a ser uma pessoa grande. Isso vai fazer com que eu tenha uma conquista grande. É eu ser bom naquilo que eu faço hoje. Se eu estou aqui agora conversando contigo, eu vou dar o meu melhor. Pensamento de atleta isso aí. A partir do momento que eu vou para a rua para fazer outra coisa, eu preciso dar o meu melhor. Essa soma de pequenos movimentos vai fazer com que eu tenha um resultado grande, um seminário grande, uma palestra grande. Não adianta eu querer ter uma palestra grande e querer dar um salto. Esse salto, Sim. ele não vai acontecer. Cara, legal. E é inspiradora a tua história, tá? Como eu falei, a gente estava falando no off ali, do quanto que é difícil achar referências, né? O nosso público, né, como eu falei, é um público afrodescendente, a galera negra mesmo. Isso, ser negro para ti, representou algum desafio, alguma dificuldade a mais? Ou é que eu já conversei com outras pessoas que não passaram isso de fato, né? Mas tem alguma coisa que aconteceu contigo que te marcou? Ou para ti foi tranquilo, assim, não, o fato de eu ser negro não me atrapalhou em nada, ou me ajudou, enfim. Teve alguma coisa nesse sentido na tua história? Cara, quem é uma pessoa mais sinestésica como eu, tu sente na energia, no olhar, a indiferença das pessoas. Mas eu lido muito bem com a minha cor. Eu amo o meu tom de pele, eu amo ser quem eu sou. Eu tenho o maior orgulho da nossa cor e da nossa ancestralidade, da nossa força. A única coisa que me deixa chateado nisso é quando a gente se coloca no lugar que foi a nossa primeira conversa, Clayton, antes de eu chegar aqui. É o nós contra eles. Sim. Porque nesse embate do nós contra eles, a gente perde. E não vai perder pela força física, porque a gente é muito forte, não vai perder pelo nível intelectual, porque nós somos muito inteligentes, mas a gente acaba perdendo porque a gente está atrasado. Está atrasado em questão do conhecimento. Né? O conhecimento abre portas. Hoje, levantar uma bandeira é tu conseguir pertencer e se colocar num lugar onde tu não é bem-vindo, onde a gente não tinha acesso lá atrás, e só tem uma maneira da gente se colocar nesse lugar, que é através do conhecimento. E aí é um papo complicado, porque nem todas as pessoas têm acesso ao conhecimento. Exato. A comunidade, infelizmente, não tem acesso ao conhecimento. Então, tem todo um sistema que precisa mudar, um sistema cultural e social, um sistema educacional, de chegar nas escolas e, ao invés de só passar o conteúdo, ensinar as crianças a questionar o porquê que elas estão estudando aquilo ali. Elas entender de uma maneira diferente como a vida funciona. Perfeito. Então, tem um sistema muito maior. É muito fácil eu chegar e falar assim, pô, o negro precisa de conhecimento. Mas quem é que leva o conhecimento para o público afro? Qual é o movimento que faz isso? Então, eu te parabenizo por tu estar fazendo isso aqui, porque esse é o movimento que faz com que a nossa galera tenha acesso ao conhecimento. Perfeito. E espero que esse seja o primeiro papo de muitos, né? Eu estou aqui tendo bastante ideias, porque eu gosto muito disso. Não sei se todo mundo já sabe, mas eu sou fundador da Orumaê, né? E a Orumaê é uma marca de roupa, certo? Só que ela começou com um objetivo cultural, muito mais do que roupa, né? É através das roupas, mas mostrar um outro lado, mostrar a cultura, mostrar o conhecimento, trazer isso, né? Então, a gente vai investir muito em... A ideia que eu falei da palestra. Tá? Pô, a palestra tua, para um público nichado, para trazer o conhecimento para eles, isso daí vai mudar vidas. Às vezes é um dia, uma tarde que a pessoa escuta as tuas palavras ali, ela sai transformada, ali já mudou. Pode não mudar na geração dela, mas muda na próxima. E assim vai, né? Uma coisa que vai se disseminando. E projetos culturais, né? Capoeira, enfim, o que for.
E aí eu fui muito criticado por isso, Wesley. Muito criticado. Por quê? As pessoas falavam, é uma marca de roupa, tu tem que vender roupa. Não pode ficar fazendo ação cultural, social. Não tem a ver com isso. Só que para mim tem a ver. Entendeu? Para mim tem a ver. Conhecer pessoas que nem tu agora. Por exemplo, que eu entendo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, a minha ideia com essa marca, ou até o Entre os Nossos, é chegar nesse ponto. Tocar naquela pessoa e ela se transformar. E a camiseta é só representa isso. Né? Representa essa transformação, representa essa mensagem que ela quer passar. Tu vai me dizer, é um pedaço de pano. Cara, mas quando tu encontrar outra pessoa com a camisa da Uruguaiana na rua, tu vai saber, essa pessoa tem a mesma ideia que a minha. Ela é da minha tribo, digamos assim, né? Então, o que tu me falou agora faz total sentido, me inspirou, né? Eu te dando um depoimento já ao vivo aqui, acredito que tu tem o dom da palavra, tu tem o dom da inspiração, né? Então, tu falando e me inspirou também. E, cara, assim, eu fico muito feliz de te receber aqui. E eu acho que a gente já está encaminhando para o final do nosso papo aqui. Eu queria que assim, deixasse a tua mensagem. A mensagem que tu mandou agora é bem forte, inclusive. Mas a tua mensagem, o Wesley, o que tu diria para alguém que está te vendo agora, vai assistir o episódio? Cara, é para essa pessoa, se quiser olhar para a câmera direto e mandar essa mensagem, é o teu espaço agora. E aí depois quero te presentear também ali com uma camiseta da Uruguai. Obrigado. A minha mensagem ela é simples e direta. Valoriza aquilo que tu tem de mais importante, o teu tempo. O tempo é a vida. Algumas pessoas costumam falar que tempo é dinheiro e começam essa busca incessante por dinheiro e deixam tudo para trás. Família, filho, amigos, a vida, suas próprias raízes, porque não valorizam o mais importante, que é o tempo. Então, vive no presente e, com certeza, tu vai viver o melhor que a vida pode te proporcionar a partir do momento que tu entende quem tu é e tu vive no hoje, vive no agora. Nossa, quero muito aprender isso contigo, de verdade. Eu tenho essa dificuldade também, né? Eu venho trabalhando isso ao longo do tempo, mas viver no hoje é bem difícil. Acho que para geral, né? É uma mensagem importante. E se tu ajudar a galera a fazer isso, acredito que o mundo vai ficar melhor. Com certeza. Obrigado. Clayton, eu gostaria antes de te agradecer, falar da importância que esse projeto tem. Tu, como um homem esteticamente branco, Sim. Fazendo esse projeto, elevando não só a autoestima, mas trazendo conhecimento. Quando eu falei lá de sistema social, cultural e sistema educacional, é isso aqui. Quem é que levanta a bandeira é esse cara aqui, é o Clayton. O cara que faz um projeto, o cara que enfrenta, que bate de frente através do posicionamento do conhecimento que tem. Não vai ser através das palavras que vai chegar e vai dizer, não é através do grito, não é da força, não é através da beleza, mas é através do movimento que tu faz. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, poder estar com a Camila, minha noiva, tu com a tua esposa, com o teu filho, e a gente compartilhando desse momento. Nossa, eu que fico feliz, tá? Essas palavras não têm muita importância para mim, né? Eu comentei em off também que eu posterguei esse projeto durante muitos anos, justamente por esse medo, né? Por me sentir invalidado por causa da minha ideia, né? E, enfim, criei a coragem e que bom que está dando certo, né? E conto com o teu apoio. Pode contar comigo. E vamos construir muitas coisas juntos, ainda tenho certeza. Já estou tendo várias ideias aqui, vai dar certo. E eu te agradeço, Wesley. Te agradeço pela presença aqui, né? Vivo agora. O tempo é a vida, como tu falou, então tu tá dedicando o teu tempo aqui para a gente é muito valioso, é uma coisa muito valiosa. E, bom, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu mostrar bastante a tua história, mostrar a tua mensagem. E, pessoal, convido o pessoal para te seguir, fala aí tuas redes sociais e tal, para a galera te seguir aí. Importante, né? Pô, importante. Cara, depois de tudo isso, eu sempre esqueço, eu nunca... Como é que eu acho esse cara, entendeu? Meu Instagram, Wesley Souto. Meu canal no YouTube, Wesley Souto também. Pode me acompanhar no Instagram, tanto como no canal no YouTube. Pode me chamar, bater um papo, vamos conversar. Te convido para ir numa palestra, num treinamento. E quando é que é o evento mesmo? Falou? Dia 26 de abril. Dá Próximo tempo ainda. domingo. Dá tempo. Dá tempo ainda, galera. Dá tempo de garantir teu ingresso, a tua vaga. E tá lá conosco, né, Clayton? Porque eu sei que tu vai estar lá também. Vou, com certeza. E, inclusive, tinha que liberar aí um descontinho para a galera do Entre os Nossos aí, né? Dar uma pensada aí depois, nos ingressos.
Ó, bom, então fechou. 30% de desconto quem me chamar ali e falar que Wesley, eu vi o Entre os Nossos, eu conheço a Urunhaê, tá dentro do... Olha aí, ó. Fechou todas. Compromisso, não tem como editar depois. Então, estamos combinados. Eu vou te presentear aqui, tá? Com a camiseta da Urunhaê. É uma lembrancinha. Tá? Oh, muito obrigado. Aí, pessoal. Cara, eu abro o presente na hora. Não? Tá à vontade. Ainda bem que não é cenográfico, né? Imagina, tá só Só a caixinha. só a caixinha. Lembrando, pessoal, tá? 10% de desconto na loja da Urunhaê. Cupom Entre os Nossos 10. Dá para chamar no Instagram também, e quiser comprar por lá. Não quero comprar pela loja. Compra pelo Instagram, fala do cupom, a gente dá o desconto também. Então, é tranquilo. Vamos ter vários modelos agora. Mas, como eu comentei, né? A Urunhaê é um meio para o fim. Né? A camiseta é um meio para o fim. Então, se tu se sente representado, faz sentido o que a gente falou aqui. Tá aí a peça. Algodão egípcio. Isso aí é para durar a vida toda. Tá bom, gente? Obrigadão. Pessoal, agradeço Wesley, agradeço todo mundo que fez silêncio para a gente conseguir falar. E, bom, até o próximo programa. E, bom, curte, comenta, compartilha, bota aqui o que você achou da nossa conversa e sugestões de outros temas que a gente chama o Wesley de novo aqui e aí a gente vai falar de outras coisas, assim, vamos embora, né? Porque assunto é o que não falta. Pessoal, e fiquem à vontade que aqui a gente está entre os nós. Obrigadão, Wesley. Até a próxima. Clayton.